Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Nossa Fé, tema trimestral: Escolher é preciso, mas e a vontade de Deus? Lição 7. Leia a Bíblia. Texto básico, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Introdução. A conexão entre tomar decisões e conhecer a vontade de Deus pode não ser bem o que esperávamos, mas ela é verdadeira. Por isso, precisamos nos dedicar em conhecer bem aquela vontade revelada que temos visto estar registrada nas Escrituras e compreender que os meios extraordinários, pelo próprio fato de serem extraordinários, não estão sempre acessíveis. Diante disso, vamos ver alguns passos para o conhecimento da vontade de Deus. Tópico 1. Leia regularmente. Podemos pensar neste ponto a partir de um princípio simples. Temos de servir a Deus em todo o tempo. Portanto, em todo o tempo, temos de pensar no que Ele exige de nós. Diante disso, podemos olhar para o texto da lição e depreender dele alguns fatos que apontam para a importância da constante leitura da Escritura. A Bíblia é importante para o nosso aprendizado. Timóteo é lembrado por Paulo do que lhe foi entregue desde sua infância, e como isso é o fundamento para que ele se torne sábio. A parte interessante é que essa sabedoria é importante para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A sabedoria ensinada nas Escrituras nos leva a uma vida de temor do Senhor, Provérbios 1:7, e de abandono dos maus caminhos em busca de uma vida conformada à vontade de Deus, Salmo 1. Além disso, na Escritura está o ensino da graça de Deus, na qual recebemos a salvação diante da realidade de que o nosso coração, por nós mesmos, não é diferente do coração do ímpio. Jeremias 17:9. B. A Bíblia é importante para nossa repreensão. Por ser assim, um segundo fator que mostra a importância da constância da leitura da palavra é a repreensão. Sendo nosso coração ainda influenciado pelo pecado, precisamos do discernimento do Senhor para sabermos qual o nosso problema, onde nos desviamos e como retornarmos aos caminhos de Deus. Hebreus 4, 12 a 13. Sendo seu objetivo de vida agradar a Deus,
e conhecer sua vontade. Para alcançar esse objetivo, então, leia a Bíblia constantemente para ser corrigido. Este é um terceiro fator que nos motiva à leitura constante. C. A Bíblia é importante para nossa correção. Precisamos de correção constantemente. Precisamos da orientação divina para nos conformar a Ele. Fazemos parte de um mundo caído. Somos salvos da ação de Satanás. 1 Pedro 5:8. E temos um coração que ainda se compraz em coisas pecaminosas. Por isso, a repreensão bíblica não é simples lição de moral, mas uma instrução que nos corrige, apontando o que deve ser abandonado e o que deve ser assumido. Esses fatores, educação, repreensão e correção, constituem a educação na justiça. Os termos utilizados por Paulo comunicam a ideia de uma instrução que não leva apenas ao pensamento, mas que resulta em atitudes. A constante leitura da Palavra de Deus produz em nosso coração um modelo de pensamento e ação que é justo, pois é reflexo da revelação divina e nos faz discípulos de Cristo. Salmo 119, 25 a 40. Tópico 2. Interpretar corretamente. Ler um texto exige o exercício de interpretação. Quem escreve quer transmitir uma mensagem. Quem lê deve buscar essa mensagem. Considerando o que temos visto até aqui, essa busca é preponderante. No caso da cobiça ser sua motivação, a tendência de sua leitura bíblica será a de buscar atender anseios específicos. Sua interpretação será personalizada ou subjetiva, ignorando a mensagem original. Por isso, sua constante leitura deve ser acompanhada por uma sincera busca para entender o que o texto bíblico diz a partir do intuito inicial de Deus ao revelar esse texto ao autor sagrado. Voltando ao texto da lição, vemos algo que reforça nosso cuidado com a interpretação. Paulo faz uma série de afirmações que estão associadas às Escrituras em si, e não ao que fazemos delas. No capítulo 2 dessa mesma carta, Paulo recomenda a Timóteo: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 15. Manejar bem a palavra significa usá-la como ela é, ou segundo um padrão. Tratando-se de um texto, significa seguir sua linha e reproduzir o que ele diz. O Salmo 32:8 afirma que a instrução divina nos dirige. Não somos nós que a dirigimos. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Salmo 32:8. O sentido do que recebemos vem do Senhor, e não de nossas lutas, curiosidades e cobiças. O fato é que tudo isso influencia o modo como olhamos as coisas e as interpretamos. Por isso, o cuidado de um estudo sério
em busca do sentido do texto. O Salmo ensina que Deus causará o nosso conhecimento, e não que Ele fará uma proposta, e nós direcionaremos o empreendimento. Um texto não deve ser lido primeiro a partir da nossa perspectiva. O autor intentou dizer algo, e é a partir de sua perspectiva, cultura, contexto e língua que começamos. Esse é um detalhe importante que, em regra, os tradutores da Bíblia costumam considerar para que a tradução traga o sentido da palavra na língua original, de modo que tenhamos em português o que o autor sagrado escreveu no hebraico ou no grego. Tanto esforço feito não pode ser desfeito por nossa cobiça em querer que o texto diga algo que atenda nossos anseios particulares. Devemos buscar o ensino e, a partir deste, aplicar ao nosso caso. A Bíblia não irá falar sobre os problemas do seu emprego, dando dicas profissionais, mas o ajudará a entender o que é inveja, ira, orgulho, amor, pecado, medo e tantos outros conceitos importantes que lhe darão a direção para agir em todas as situações. É interessante reforçar que esse discernimento não é uma receita para evitar dor, sofrimento ou desconfortos. Antes, será um direcionamento para que se lide santamente com essas questões, o que por vezes lhe conduzirá a desconfortos e até constrangimentos. Esse é um ponto importante, pois tendemos a ver as coisas de modo a facilitar nossa vida. Apesar da Escritura, por exemplo, dizer que se o irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Procuramos uma forma de abraçar o orgulho de quem não quer mostrar a ferida e dizer que o outro que o ofendeu é que tem que vir falar com você. Interpretações condescendentes são, em última instância, uma negação da palavra de Deus e de seu sentido. Isso sem mencionar as interpretações estapafúrdias. Heresias, igrejas, inimizades, divisões e até guerras surgiram por más interpretações. Por isso, leve a sério sua leitura, buscando informações que o ajudem a entender o que lê. Aliás, mais do que ler a Bíblia, você deve estudá-la. Tópico 3. Ore durante a leitura. Uma experiência interessante é ouvir o autor falar do livro que lemos. Algo ainda mais interessante é poder falar diretamente com o autor do livro. Cremos na inspiração da Bíblia de um modo pelo qual Deus não anulou o escritor, mas o usou como ele é. O conteúdo bíblico é fruto da revelação divina. Quando lemos a Bíblia, temos o autor junto de nós. E você deve tirar proveito disso. Ler as Escrituras com o intuito de estudá-la e interpretá-la pode nos levar a um esforço mecânico. A oração é importante para que tornemos nossa leitura da palavra mais pessoal. Vimos que o Senhor participa da nossa vida, mesmo não atendendo nossas expectativas, e podemos levar isso para o nosso momento devocional. Pense, devemos buscar a vontade de Deus,
para tomar decisões ao lado do Senhor. Isso pode parecer um tanto piegas, ou uma tentativa de espiritualizar um exercício da mente, mas lembre-se do que Paulo disse aos Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. O exercício intelectual está diante de Deus. Por isso mesmo, um dos princípios de interpretação bíblica das igrejas protestantes é orare et labutare, ou orar e trabalhar, reconhecendo que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Precisamos da humildade que nos leva a pedir ao Senhor da palavra que nos dê de seu Espírito para entendermos a palavra. Paulo mesmo orou para que os irmãos de Colossos pudessem receber sabedoria e entendimento das coisas de Deus. Colossenses 1, 9 a 14. Tópico 4. Memorize e medite. É muito bom aprender, mas como parte do que fazemos para cumprir a vontade de Deus é espalhar sua mensagem, precisamos decorar. Mais do que isso, é bom termos textos memorizados, a fim de meditarmos, pensarmos em situações específicas. Imagine que você está diante de uma grande paisagem, no alto de um monte, ou de frente para o mar. A relação do céu e da terra nos dá um senso de maravilhamento que nos leva a pensar na grandeza de Deus. Pense na diferença que faz ter o Salmo 19 em sua mente. Poder, diante da criação do Senhor, contemplar sua grandeza vista na criação é verdadeira graça. Além disso, ter a Bíblia na mente nos ajuda em todos os momentos. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, não deixes a instrução de tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Provérbios 6, 20 a 22. Somos guiados pelo que temos na mente, no coração. Mateus 15, 19. Andar com a palavra é como andar com uma proteção contínua. Essa visão é construída quando temos a consciência de que conhecer a vontade de Deus é santificação, que é sustentada pela adequação à lei do Senhor, à verdade do Evangelho. Esse fato é visto na tentação de Cristo, Mateus 4, 1 a 11. Nosso Senhor respondeu às distorções de Satanás com a verdade da palavra de Deus. É o mesmo modo que Paulo está dando a Timóteo para enfrentar os dias maus que se aproximam. Atualmente, muitos têm se dedicado ao estudo da teologia. Crentes têm decorado posições teológicas, autores, obras clássicas e atuais, porém têm conhecido pouco a Bíblia. Sabem citar referências na teologia sistemática, na filosofia, na linguística e em outras áreas afins do estudo da palavra, mas a própria palavra pouco se decora, pouco se entende e pouco se cita. Usar obras de outros irmãos para estudar a palavra
demonstra interesse por ela. Decorar essas obras e nada lembrar da palavra demonstra desprezo por ela. O sucesso de nossa vida depende do quanto meditamos na palavra. O Salmo 1 deixa isso claro, mas isso só poderá ser percebido contrariando os interesses mundanos e materialistas de nossa cobiça. O que produzimos com a palavra é piedade e não prosperidade, ainda que um caminho em conformidade com a palavra nos leve a um comportamento mais responsável e de práticas que podem gerar crescimento financeiro. O foco é servir a Deus. Por isso, meditamos na lei do Senhor dia e noite, mesmo que não seja o suficiente para produzir o devido fruto, o que é feito por Cristo. Enfim, memorize e medite, e esteja pronto para o que der e vier. Tópico 5. Obedeça com humildade. O ponto focal de Paulo era que Timóteo reagisse a um mundo ímpio com piedade. A principal arma, a Escritura Sagrada. Por tudo que vimos até aqui, podemos pensar de modo simples que o objetivo final de nossa dedicação é a obediência. Ensino, repreensão, correção, isto é, educação na justiça, tem por finalidade a habilitação para toda boa obra. Seu estudo em busca do significado do texto tem de conduzi-lo à obediência. Como diz o salmista, suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Isso significa que se a cobiça não dominou seu coração, seu objetivo e prazer estão em satisfazer a Deus. Conclusão: a Bíblia se recomenda. Paulo, diante dos grandes desafios, dirigiu Timóteo à Escritura, na busca da vontade de Deus, e para tomarmos decisões na vida, a Escritura deve ser buscada com dedicação. Aplicação. Que tal uma mudança de atitude em sua vida de leitura da Bíblia? Estabeleça local, horário, leitura de apoio e plano de leitura da Bíblia. Use as leituras diárias destas revistas. Peça ajuda a seu pastor para uma bibliografia de apoio, indicação de outros materiais para lhe auxiliar em seus estudos. Concluímos a leitura da lição 7, com o título Leia a Bíblia. Referência bíblica 2 Timóteo 3, 14 a 17. Quero aproveitar esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço, fique na paz e até a próxima, se Deus quiser.